Existe um ditado em português muito simples que é: para quem só sabe usar martelo, todo problema é um prego. E esse sou eu, porque durante muito tempo que eu morava lá na casa dos meus pais, a única coisa que eu realmente sabia usar de ferramenta era o prego, ou melhor, o martelo. E eu não sabia fazer muitas coisas dentro de casa, porque era a única ferramenta que eu tinha, então eu não sabia como lidar com outros problemas. Quando eu saí da casa dos meus pais, a situação mudou, porque eu aprendi que existem outras ferramentas, como, por exemplo, existe aqui a chave de fenda ou a chave Phillips, que a gente chama. Tem várias outras ferramentas que a gente pode usar para propósitos específicos. Eu gosto muito dessa daqui. A gente tem aqui uma chave de grifo, a gente tem uma coisa para apertar porcas e a gente tem um tipo de chave de boca aqui também. Agora, dependendo do tipo de problema, eu tenho ferramentas diferentes. E isso é a mesma coisa. Deixa eu devolver aqui as ferramentas, né? Dependendo do tipo de problema que você tenha, com o português você vai precisar de ferramentas diferentes. E hoje são essas ferramentas que eu trago para você. Ou melhor, 11 novas ferramentas para você guardar na sua caixa de ferramentas. Esse é um vídeo um pouco mais longo. Aqui embaixo você vai encontrar um material adicional em PDF que pode ajudar você a aprender um pouco melhor isso. E só para lembrar, eu sou o Eli, o seu professor de português, e se você quiser ter aulas de conversação, aulas em grupo, aulas particulares, independente do tipo de aula que você queira ter, se precisar de um ser humano para conversar com você em português, fale comigo. Nós temos várias opções para você e eu posso com certeza recomendar uma mais específica. Agora vamos começar. A primeira ferramenta que eu acho que você deve adicionar à sua caixa de ferramentas, ao seu repertório, é a expressão de longe. De longe. E essa expressão é muito útil para enfatizar uma comparação. Se você está comparando várias coisas e você quer dizer que uma é melhor do que todas as outras, é maior do que todas as outras, você pode usar de longe. Dou dois exemplos. Primeiro, de longe, ela é a melhor jogadora do time. De longe, ela é a melhor jogadora do time. E eu posso dizer que tem um restaurante muito bom. Olha, esse restaurante tem de longe a melhor comida de todas. Aqui é importante observar. Normalmente nós usamos essa expressão no começo ou no meio da frase, normalmente nunca no fim. Então, de longe, esse restaurante tem a melhor comida aqui de Salvador. Ainda não conheço esse, mas tem muitos bons. A outra ferramenta que você vai incluir na sua caixa de ferramentas é a expressão no fim das contas. No fim das contas. Quando você tem um longo processo, uma coisa que vai durante muitas etapas e você quer falar do resultado, então você pode usar no fim das contas. Um exemplo pessoal que eu posso dar você sabe, né, eu sou professor hoje, mas eu fiz muitas coisas. Então, eu estudei sociologia, estudei administração, trabalhei em logística, fui para o telemarketing, mas no fim das contas, acabei sendo professor. No fim das contas, acabei sendo professor. E outro exemplo que eu posso dar é, você está em dúvida entre estudar português, italiano e alemão. Não sei porquê, mas tem razões. Você pensou, mas no fim das contas, decidiu aprender português. Ou seja, depois de um processo, você chegou à conclusão: vou aprender português. No fim das contas, vou aprender português. Outra ferramenta, já essa é uma ferramenta estrutural, é uma ferramenta muito boa para você incluir, é a estrutura bem que mais o pretérito imperfeito. Bem que e o pretérito imperfeito. Então vai ser bem que podia, bem que seria legal e por aí vai.
Quando você usa essa expressão, você expressa um desejo, uma vontade de que algo acontecesse. É um desejo ou uma frustração ou uma expectativa não realizada. Eu, por exemplo, recentemente eu olhei para mim e eu disse assim, nossa, eu estou um pouco acima do peso. Eu bem que podia perder peso. Eu bem que podia perder peso. Ou seja, emagrecer um pouquinho. Mas um outro exemplo que é muito bom, às vezes os pais estão em casa organizando tudo e os filhos estão lá usando o celular, sem ajudar, sem fazer nada. E aí o pai pode dizer para o filho, meu filho, você bem que podia largar esse celular e ajudar a limpar a casa. Você bem que podia largar esse celular e ajudar a limpar a casa. Quando você diz bem que, é um desejo ou uma expectativa. Às vezes fica claro que é o que você quer, mas você não quer dizer diretamente. Você não quer ser muito direto ou muito direta. Então, você pode dizer, eu bem que queria um sorvete. Eu bem que queria um sorvete. E o seu parceiro ou parceira vai entender que você quer, mas você não quer pedir tão claramente. Que é uma coisa que nós brasileiros fazemos muito, né? Nós falamos, mas não falamos o que queremos falar. Eu tô olhando aqui para minha colinha, gente, porque eu sempre tenho colinha. A colinha é onde eu guardo as minhas informações importantes para ajudar na minha memória. E se você já teve aulas comigo, provavelmente se lembra que eu sempre tenho uma colinha para as aulas. Então, a próxima expressão que você vai guardar no seu repertório de ferramentas, né, a próxima expressão que você vai guardar é mal vejo a hora. É possível dizer também, eu estou ansioso para que algo aconteça. Mas, às vezes, a ansiedade pode ser negativa. Quem já teve um ataque de ansiedade sabe exatamente do que eu estou falando. Mas, se você quiser dizer algo positivo sempre, então você vai usar a estrutura mal vejo a hora, ou ele mal vê a hora. O tempo verbal muda, tá? Mas a estrutura é sempre mal ver a hora de alguma coisa acontecer. Eu, por exemplo, imagine só, eu consegui finalmente dinheiro para viajar. Comprei a passagem, ajeitei todos os meus documentos e minha viagem está marcada. Ou seja, a minha viagem tem uma data específica. Eu posso dizer, nossa, eu mal vejo a hora de viajar para o Havaí. Eu mal vejo a hora de viajar para o Havaí. Bom, eu mal vejo a hora mesmo. É tipo uma coisa muito, é uma expectativa muito boa de que algo vai acontecer. E quando você diz mal vejo a hora, é sempre uma expectativa positiva. Mal vejo a hora. Mal vejo a hora de ter café aqui na minha mesa, que agora eu tô sem café. Aí, a próxima expressão que você vai guardar no seu repertório é meio que. Essa ferramenta meio ou meio que é bem útil para estruturas quando você quer falar de algo incerto ou impreciso. Não tem muita certeza, é um pouco difícil de ver ali. Então, é meio que difícil de ver. Vou dar 2 exemplos para você. O meu irmão é um preguiçoso. Isso não é verdade, meu irmão é trabalhador. Mas é um exemplo. O meu irmão é preguiçoso. E aí você me pergunta, o João está trabalhando? Aí eu olho para o João e digo, olha, ele meio que está trabalhando. Meio que está trabalhando. Ele está preparando a comida dele e comendo. É um trabalho. Não é o trabalho que ele devia fazer, mas é um trabalho. Então ele meio que está trabalhando. Se o professor fala alguma coisa e não fica muito claro, mas fica um pouco claro, você pode dizer, eu meio que entendi o que você disse. Eu meio que entendi o que você disse. Isso era eu nas aulas de matemática. O professor falava e eu ficava, eu meio que entendi, mas
não tenho certeza. E se você usar com adjetivo, não precisa usar que. Então, depois de um dia de trabalho, eu estou meio cansado. Não completamente, não muito, mas também não pouco. Eu estou meio cansado. Aí, eu tenho outras ferramentas para você. A próxima ferramenta é se muito ou quando muito. E quando a gente usa isso, a gente está fazendo uma estimativa conservadora. A gente dá uma estimativa mais alta, mas provavelmente é uma coisa mais baixa. Vou dar 2 exemplos para você, porque vendo os exemplos é sempre mais fácil saber o que significa. Imagine só, o José, ele trabalha muito, muito devagar. E aí, você é chefe dele e você precisa do trabalho pronto. E aí o José vai e diz, olha, eu vou conseguir terminar metade do trabalho hoje, se muito. Eu vou conseguir terminar metade do trabalho hoje, se muito. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, se ele terminar metade, já foi demais. Provavelmente ele vai terminar bem menos da metade do trabalho. Então, se muito, ele termina metade. A gente também pode usar isso com tempo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta um pouco de pontualidade, mas às vezes não consigo ser pontual. Então, você combina alguma coisa comigo e eu telefono para você e digo, olha, eu vou chegar às 10 horas, quando muito. Eu vou chegar às 10 horas, quando muito. Talvez eu chegue às 9, talvez eu chegue às 9:30, mas eu talvez chegue às 10, quando muito. Ou seja, 10 é o limite máximo, mas quando muito, diz que vai ser algo menor. Próxima ferramenta. Para não dizer. Para não dizer. Essa ferramenta é muito útil para você introduzir uma expressão mais forte do que a anterior. É uma maneira muito brasileira de se expressar. A gente fala o que a gente quer, não falando o que a gente quer. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas falaram muito bem daquele filme, o filme O João e a Maria. Eu assisti o filme, é um filme fraco, para não dizer terrível. Eu achei o filme fraco, para não dizer terrível. Ou seja, para mim, o filme foi terrível, mas eu não quero ser tão direto, tão na cara. E aí o que eu digo? Bom, para não dizer que ele é terrível, eu vou dizer que ele é fraco. Mas eu gostaria de dizer mesmo é que ele é terrível. Um outro exemplo é: o José sempre diz que a comida que ele prepara é muito boa. Foi a primeira vez que eu provei a comida dele. Olha, a comida estava sem graça, para não dizer intragável. Ugh. A comida estava sem graça, para não dizer intragável. Não é muito simpático dizer isso. Hein? A outra ferramenta que você vai incluir no seu vocabulário é a expressão dito isto ou dito isso, feito isto ou feito isto. Essas são expressões que ligam ideias. Normalmente elas mudam um pouco a perspectiva. Vou dar um exemplo que é muito mais fácil. Por exemplo, nós temos um problema muito grave para resolver. Eu digo, olha, o problema é complexo, mas dito isso, acho que a gente pode resolver. O problema é complexo. Dito isso, acho que a gente pode resolver o problema. Ou seja, ele é complexo. A gente percebe, a gente reconhece que é complexo, mas a gente pode resolver. Ou acho que a gente pode resolver. Ou eu posso dar um outro exemplo. A situação é muito delicada.
é muito difícil. Dito isso, precisamos agir com cautela. Ou seja, agora que a gente reconhece que a situação é delicada, a gente precisa ter cuidado. Essa é uma expressão um pouco mais literária, não é tão usada na conversação informal, mas você vai encontrar isso muito na escrita. Então, dê uma olhada no suplemento que está aqui na descrição desse vídeo para mais informações. Essa próxima expressão, que vai também para a sua ferramenta, é muito boa, porque ela é mais informal, ela parece mais uma expressão do dia a dia caseira. Eu gostava muito dela. E a expressão é em idos de uma data específica. Por exemplo, em idos de 1980 ou nos idos de 1980. Quando você fala isso, transmite uma ideia de por volta daquela época, na época mencionada. Por exemplo, aqui no Brasil, nos idos de 1990, nós tínhamos muitos programas infantis polêmicos. Nos idos de 1990, nós tínhamos muitos programas infantis polêmicos. E era verdade, muitos programas infantis daquela época seriam considerados totalmente incorretos hoje em dia. Mas nos idos de 1990, era uma loucura. Eu lembro muito bem disso. E eu posso dizer, a nossa empresa foi fundada nos idos de 1950. A nossa empresa foi fundada nos idos de 1950. Isso não significa que a empresa tenha sido fundada exatamente em 1950. Não. Ela foi fundada naquela década, naquela época. Então, por volta de 1950. A outra ferramenta que você vai acrescentar à sua caixa de ferramentas é cada vez mais ou cada vez menos. E essa expressão introduz uma mudança gradual, bem lenta, mas contínua, para maior intensidade ou menor intensidade. Então, cada vez mais pessoas, ou seja, 1, 2, 5, 10, 15, 20, cada vez menos pessoas. 20, 15, 10, 5, 2, 1. Cada vez mais difícil, tem essa escala de dificuldade, cada vez mais fácil, que pode ser também. Inclusive, é uma coisa que eu posso dizer para você. Falar português, no começo é difícil, mas fica cada vez mais fácil quando você pratica. Falar português fica cada vez mais fácil quando você pratica. E a última ferramenta que eu quero que você inclua na sua caixa de ferramenta é dia sim, dia não. A palavra dia aqui não é tão importante. Ela pode ser substituída por outra expressão de tempo. O mais importante é a expressão ou a estrutura sim, não. E isso significa uma alternância, um intervalo entre o acontecimento de algo. Então, eu posso dizer que eu trabalho dia sim, dia não. Ou seja, hoje eu trabalho, amanhã não. No outro dia eu trabalho, no dia seguinte não. Eu posso dizer, imagine, um casal é divorciado, mas eles têm filhos. Então, os filhos vão visitar o pai semana sim, semana não. Os filhos vão visitar o pai semana sim, semana não. Ou seja, uma semana os filhos estão com o pai, noutra semana os filhos estão com a mãe. Então, tem essa alternância. Bom, com essas ferramentas, você vai poder expressar um pouco melhor os seus pensamentos. E isso significa que, para você, nem todo problema vai ser um prego. Você vai ter outras ferramentas na sua caixa de ferramentas. E só para lembrar,
Se você precisar ter aulas de português, de conversação, especialmente conversação, quando você precisa de outro ser humano para praticar, fale comigo. Eu tenho várias opções para você. E agora, para praticar essas ferramentas, dê uma olhada no suplemento que está aqui na descrição, por favor. Dê uma olhada também nos comentários e escolha uma dessas ferramentas, ou todas essas ferramentas, e escreva frases nos comentários. Eu vou comentar todas as que vocês fizerem. A gente se vê na próxima. Tchau!